Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu venho com uma crítica de um filme brasileiro que é uma coprodução com a Argentina chamado La Vingança. Mas antes de qualquer coisa quero te pedir pra se inscrever no canal, tem um botão aqui de se inscreva. Eu falo muito de filmes, séries, Game of Thrones, se inscreve. A história do filme começa mais ou menos quando o Caco, que é um cara lá normal, ele descobre que a namorada dele traiu ele com um argentino. E aí a coisa fica feia e ele e o amigo dele, o Vadão, resolvem ir pra Argentina se vingar. Se vingar de todos os argentinos, né? E pegar todas as argentinas, é uma coisa desse estilo, assim. O filme é uma comédia, ele sai com essa premissa, assim, de dois amigos indo viajar e eles vão de carro, então é um road trip, né? Aquele filme de estrada. Mas pra mim o filme acaba sendo uma comédia de bromance, que é aquele, a gente fala romance dos bros, né, romance de amigos. E o La Vingança acaba sendo muito mais sobre a amizade do Caco e do Vadão do que sobre vingança ou romance ou sei lá o que. E eu gostei muito do estilo de comédia que eles trazem, os diálogos são muito bons, muito bem escritos e os atores estão muito bem. É difícil você ver filme brasileiro que os diálogos fluem bem, né, que parece natural, sem ser aquela coisa novela, né. Além do roteiro ser muito bem escrito, eu achei que os atores estão muito naturais, assim, nos personagens, eu gostei muito nesse sentido. E também gosto que o filme é aquele road trip, road movie, né, que ele vai passando por vários lugares e tem aqueles momentos na estrada e tem as conversas, e cada lugar que eles param acontece uma mini aventura, então o filme é bem recheado de momentos engraçados, assim, e não é aquela coisa espalhafatosa, aquela comédia pastelão, não é nada disso, é uma comédia bem despretensiosa com bons diálogos, então eu gostei bastante disso. Outra coisa interessante desse filme é que ele traz várias camadas, então além da comédia, além do bromance, além do road movie, eles têm essa coisa dessa rivalidade entre Brasil e Argentina, por causa de Maradona e Pelé, aquela coisa bem futebol, assim. E uma outra camada interessante que é aquela coisa do adulto infantilizado, o adulto que não cresceu, né? Que os dois personagens têm um pouco disso, assim, que eles são adultos e tal, mas eles estão buscando uma vingança contra todos os argentinos, porque um argentino pegou a mulher do cara, que inclusive é interpretada pela Leandra Leal, que também tá muito bem, ela faz uma participação especial. E o filme traz tudo isso com uma certa forma de crítica, assim, você percebe que em alguns pontos ele tá zoando uma coisa, mas é uma crítica ali. E outra coisa que eu achei super especial nesse filme é a fotografia, porque, eu não sei, eu tava esperando uma comédia, eu não tava esperando grande fotografia e planos bonitos, nem nada, mas a fotografia é muito bonita, muito especial, dá pra ver que eles tomaram cuidado de fazer um plano diferente, de ter bastante plano também, não ser só, tipo, o carro de longe. Não, eles têm vários planos diferentes dentro do carro, e não só diferentes no sentido de ter vários, mas diferentes no sentido de ser algo criativo, sabe? Algo que foi pensado com carinho ali. E quando eu fui assistir ao filme, eu já tinha entrevista marcada com o elenco e com os diretores. E é muito bom quando você tem entrevista e você gosta do filme, porque é muito mais gostoso de fazer a entrevista. Então fica aí a recomendação pra vocês, pra gente valorizar o cinema nacional, que esse filme tá muito legal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do filme. E agora aqui nesse mesmo vídeo eu vou deixar a entrevista que eu fiz com o elenco e com os diretores e espero que vocês gostem. Oi gente, prazer falar com vocês. E o filme fala sobre dois amigos, e vocês dois são dois amigos e criaram um filme juntos, e pra mim o filme é um bromance, aquele romance dos amigos e as tretas. Queria que vocês falassem um pouco como foi criar e se tem um pouco de vocês também no filme. Tem. O que você acha, Lê? Você acha que tem? Eu acho que tem. Eu identifico várias piadas que, tipo, tem meio teu... Piada interna? Não, mas tem um estilo de Dude ser. Pode ser. Também tem porque eu morei na Argentina, né? Então tem um pouco essa experiência. E eu conheci o Fernando na época que a gente teve a ideia de fazer o filme. Então um pouco a nossa amizade foi sendo construída junto com o filme, né? A gente não vai falar exatamente quem que é o Caco, quem que é o Vadão, né? A gente não precisa entrar nesse mérito, mas tem bastante mesmo. Eu acho que a gente tem muito medo do filme brasileiro ficar aquela coisa novela, tipo, olá, você está bem? Aquelas falas meio assim, e vocês estão muito naturais no filme. Tem muito o Fernando tem muito essa preocupação, a gente fez muitos exercícios ele tem muito essa preocupação com o acting, com ficar uma coisa natural. O nosso fotógrafo também, o Gustavo Adba, que é incrível também, quando você falou da novela, sempre que alguma coisa parecia com novela, ele falou, isso aqui não pode. Foi muito legal, assim como cada um colaborou de um jeito, e aí sim fica
fica multifacetado, né? Fica muito rico. E outra coisa relacionada ao diálogos é o espanhol, o portunhol, né? Que ali na coletiva o pessoal falou que é o primeiro filme falado em portunhol da vida, né? E vocês falam espanhol? Como que foi isso pra vocês, esse fingir um portunhol, essa coisa... Eu tava falando ali, eu tenho a teoria que qualquer brasileiro fala espanhol, assim, só não sabe o que fala. É a impressão que eu tinha, porque um dia eu estava conversando com a moça e falei, meu Deus, eu estou falando espanhol, eu não sabia. Então lá, e o Fernando volta e me falava, não, menos espanhol, assim, menos fluidez no espanhol, porque é mais engraçado esses dois brazucas meio desajeitados nesse lugar, né? Meu espanhol é medonho, assim, muito ruim. Foi muito vergonhoso dar entrevista em espanhol em Buenos Aires. Foi horrível, realmente, tipo, nunca mais. Mas isso foi bom pra você no seu personagem? O Fernando incentivava esse desaprendizado aí, né? Tipo, falava, não fica tentando aprender, porque a gente ficou na Argentina há muito tempo e a equipe era praticamente toda de argentinos, fora os diretores, os fotógrafos e eu, o Felipe e a Leandra, o resto era tudo argentino, né? Então a conversa de almoço, não sei o que, era em espanhol ou portunhol. E o Fernando me desencorajava muito a aprender e tal, o Felipe também. O filme é comédia, claramente, mas é uma comédia meio triste, né? Principalmente as cenas da Leandra. Tem muita coisa tipo, você tá num momento triste, mas a situação é engraçada, né? Então como que foi pra vocês todos trabalharem nesse sentido? Assim? Comédia, assim, pelo menos acho que eu curto muito, né? Você não tem que ficar fazendo graça quando já é engraçado, né? Assim, acho que e esse é um filme que vai bem nesse lugar. Que já tem situações que já são absurdas, né? E você tem que fazer com verdade aquilo ali. Qualquer verdade que seja necessária para cada cena. Não sei se eu falei merda. Não, é isso mesmo. E pra gente é uma coisa também que foi guiando muito o filme, é que a gente tentou criar muito filme em primeira pessoa, né? O processo de criação do roteiro ele foi muito coletivo, colaborativo, não existe exatamente um autor do filme, mas eram sempre 4 amigos numa mesa, todo mundo falando e a gente tentando descobrir essas camadas de humor, essas camadas de drama. E muitas vezes quando a gente ia pensar uma cena, e quando a gente pensava a cena na terceira pessoa, sabe? Quando ele chega lá e ele encontra a namorada dele dando para outro cara, como é que é isso para ele? E aí quando a gente pensava na terceira pessoa, a cena ia para um lugar assim que era meio bobo, sabe? E quando a gente pensava a cena na primeira pessoa, tipo assim, não, e se eu chego lá e eu encontro a minha namorada dando para outro cara? É que a gente nunca quis fazer um filme para fazer graça, a gente sempre quis contar uma história que parasse de pé no sentido de humanidade mesmo, que as pessoas pudessem se identificar e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer uma crítica. E o humor vem nesse lugar da crítica, né? Dessa geração, dessas questões que a gente queria tratar. Então, e acho que o nosso encontro aí no filme foi muito por aí, por causa também desse olhar do Fernando. E uma coisa pra mim como atores, assim, que os dois personagens de vocês são um pouco extremos, assim. O seu personagem, Felipe, ele sofre uma traição, ele é um romântico, ele pode cair no cara meio coitado, assim, que você fica meio com dó dele. Já o Vadão, ele pode cair no cara tão sem noção que ele vira um babaca, assim. Então, como ator, como vocês trazem isso pra pra gente poder se relacionar com essas pessoas e gostar deles também? Eu acho que no caso do Vadão, realmente ele é um babaca, né? Mas ele... a tentativa ali é de construir um personagem que seja babaca, que você simpatize com ele em algum lugar, né? Que você acha ele engraçado, que você vê que na babaquice dele ele tem uma intenção que ele quer ser amigo, ele quer... Né? Vamos lá, mas ele é sem noção, ele não sabe fazer o que ele está tentando fazer. Caco, eu gosto do Caco também, porque... de uma forma geral, o personagem que se fode, a gente tende a, tipo, se colocar no lugar dele. Cara, eu sei como é isso, cara, tipo, né? Não sei tem alguém que fala que se você vê um vídeo de um leão perseguindo um gnu, você se identifica com o gnu, assim, você se identifica com quem tá... Eu, assim, os atores que eu mais gosto de ver são os atores que trazem o máximo de elementos, muitas vezes contraditórios para um personagem. Então, sempre me interessa isso, assim, se o cara é um coitado... Ele é um coitado, mas ele é um cara que tem a dignidade dele e pode estar ali batalhando por isso. Se o cara é burro, ele tem um lugar onde ele tem aquele lugar onde ele entende de alguma coisa, ele é inteligente. Se o cara é um grosso, ele tem um lado delicado. Se ele é um delicado, ele tem um lado babaca. Então eu acho que isso é que vai fazendo o personagem realmente ter humanidade, como todo mundo tem, né? A questão estética da fotografia, a ideia sempre foi tentar contar essa história com outro olhar, né, com outro filtro.
E quando a gente olhou o filme pelo ângulo de que, na verdade, são dois forasteiros invadindo o território dos inimigos, indo se vingar, e que o filme acabava falando sobre a rivalidade entre homens, a disputa entre o macho, a gente começou a entender que o filme, apesar dele ter humor, dele ser engraçado, o DNA dele sugeria um faroeste, sugeria uma cinematografia de faroeste, uma elaboração estética de outro gênero, um sotaque de outro gênero, para conseguir contar essa história de um jeito mais interessante. E outra inspiração também é o cornomovie, né? Que a gente achou que a gente criou um novo gênero que chama cornomovie, que é um filme sobre homens traídos. Gente, isso vai ser fazer muito sucesso, né? Cornomovie é um Vocês gênero falaram que é o primeiro brasileiro. filme em portunhol também, eu acho. É verdade. Portunhol O Selvagem. Portunhol Selvagem, inclusive, nasceu ali, né? Na Exatamente, filmagem. A nasceu gente na começou... Portunhol Quer dizer, Selvagem. que a gente se apropriou do Portunhol Selvagem. Leandro é um grande totem, uma grande referência, uma referência mundial no Portunhol Portunhol Selvagem. Selvagem. O verdadeiro Precursor disso. Esperanto. O O verdadeiro Esperanto da América Latina. Não só o Esperanto, como La Esperança. La Esperança da união entre os pueblos.